Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cara, quer dizer que tu estás aqui procurando, né? Qual uma fonte ideal aí pro teu setup aí, né? Tu pretende fazer um upgrade, né? Tu pretende montar um setup, né? E tá na dúvida de qual a fonte tu precisa? Fica aí com a gente aí que hoje a gente vai tentar te ajudar aí, te sanar essa dúvida aí, tá? Bota a intro aí e bora pro vídeo. E então, pessoal, hoje o vídeo é bem simples, tá? Bem direto, objetivo, né? Vamos sem enrolação, tá? Cara, às vezes aí o pessoal tá querendo montar um setupzinho, tá querendo às vezes aí fazer um upgrade, né? Pô, eu tenho já um setup montado, tá? Quero trocar de placa de vídeo, né? Um exemplo, né? Será que a minha fonte vai dar suporte a essa placa de vídeo? Então, hoje a gente vai tirar essa dúvida aqui. E a maneira é bem simples, bem fácil, tá? É uma maneira que eu costumo usar aqui, tá? E tem diversos meios aí para estar fazendo isso, tá? E esses meios são são nada mais que sites, né? A gente vai ali, digita ali no navegador ali Power Supply, tá? Ali vai aparecer diversos sites ali para tu tá conseguindo calcular, né? Para saber qual a fonte ideal aí pro teu setup. Eu sempre gosto de chamar a atenção também que normalmente ali ele vai te dar um valor total, tá? Que seria o consumo, né? O consumo do teu setup. Alguns desses sites já te direcionam, né? De algum fabricante ali a fonte ideal para ti, mas tu pode variar, não precisa ser essa fonte específica, tá? Tu vai fazer o cálculo, né? Vai ver um valor total. Eu gosto sempre de deixar uma margem, né? Dar uma folga aí, porque a gente sabe que as fontes têm uma coisa chamada eficiência, né? E isso hoje vem taxado já ali nas fontes, já até aquele selinho 80 Plus, né? Tem diversos 80 Plus ali, diversas colorações de 80 Plus que são um certificado, né, ali de eficiência da fonte, né? Falando assim a grosso modo, tá, pessoal? Não sou nenhum especialista na área, para quem quer um especialista, quem quer pesquisar a fundo, procura aí a TechLab aí, tá? Não tô ganhando nada para tá falando isso, mas os caras são especialistas, são ninja na área, tá? Mas vamos aqui, né, da minha maneira aqui, vamos tentar te sanar aí teu problema, né? Então já peço aí, tá? Teu joinha aí, se tu puder, te inscreve no canal, tá? Curte, né? Comenta se tu tem algo a acrescentar aí. Então qualquer interatividade tua aí, né, com o canal aí vai ser muito bem-vinda, tá? Voltando ao assunto ali, tá? As fontes têm, né, o selinho 80 Plus ali, né? E é bom ter atenção nisso também, porque a gente tem hoje no mercado, tá? Tem fontes 80 Plus Gold, 80 Plus Silver, 80 Plus White, né? E cada uma delas, isso eu não vou entrar em detalhe, tá, pessoal? Mas se tu quiseres saber a fundo, é só pesquisar também no Google ali, botar eficiência selo 80 Plus, tá? Provavelmente tu já vai encontrar ali a eficiência de cada selo desse, tá? Correspondente, né, de cada selo desse. Normalmente um vai te dar uma eficiência ali de no mínimo 80%, que é, se eu não me engano, o White, tá? Que é o selinho branco, 80 Plus branco, e sucessivamente, tá? Os outros aí vai aumentando, se eu não me engano, de 5 em 5%, mais ou menos ali. Outra coloração vai te dar 85%, né? Outro vai te dar 90% de eficiência, tá? E temos ainda, assim, fontes aí no mercado que não tem esse selo de eficiência, tá? E são aquelas fontes que o pessoal costuma chamar fonte bomba, né? Por que fonte bomba? Porque elas oscilam muito, tá? Em correntes ali, né, em tensões ali dela, ali ela oscila muito e às vezes pode vir até a danificar algum componente, né, ou algo do tipo. Porém, elas são as fontes que geralmente a gente encontra aí no melhor custo, né? São fontes que não é a fonte bomba, não posso usar. Cara, há controvérsias, tá? Eu, pelo menos, particularmente, acho que há controvérsias. Por que isso? Porque tem fontes aí que a gente vê no mercado que antes não tinham esse selo 80 Plus, tá? Né? Só um exemplo, tá? E de repente, depois de passar por testes lá, passou a ser, e aí começou a ser, foi valorizada, né? E aí começou a tipo, ser mais bem aceita, né? Então, assim, tem fontes que ainda assim, mesmo sem ter esse selo, tá, de certificado de eficiência, não deixam de ser fontes boas. Infelizmente, eu não tenho ferramentas aqui, né, para estar fazendo teste, para poder dar ok, dizer para vocês, né, que nem eu disse, se querem um técnico, querem alguém especialista no assunto, procura lá a TechLab, os caras são ninja no assunto, esses sim vão te passar uma informação aí 100%, né,
Mas dado aqui o que a gente quer hoje aqui é saber qual uma fonte, né, específica para o teu setup. Então só tô, né, tratando um pouco do assunto como um todo, mas cara, então assim, às vezes uma fonte aí também sem esse selo de certificado não quer dizer que a fonte seja ruim, tá? Vale muito a pena ali sempre tu dar uma olhada, né, quando tu for fazer uma compra de uma fonte, né, e de repente não tem esses certificados, que esse certificado é bom que já te adianta e te diz, olha, essa fonte aqui sim tem uma eficiência de tantos por cento sobre o que ela vende. Por exemplo, uma fonte 500 watts, se ela tem o selinho, vamos dizer lá, o White, né? White 80 Plus White lá, que é o selinho branco aquele, né? Ela te garante 80% de eficiência. Então, se a fonte está vendendo 500 watts, é só fazer o cálculo, né, pessoal? É 80% disso, tá? Então, né, fica bem prático, bem... E ela não tendo esse selo de eficiência, cara, normalmente nessas fontes aí, sem esse selo de eficiência, elas atendem cerca de 70%, podendo variar, tá? Mas é mais ou menos isso. Né, o mais mesmo é o risco dela, porque ela tem oscilações de corrente aí que não são legais, né? Mas vale a pena tu olhar, porque que nem a gente tá tratando agora, tá falando agora. De repente tem fontes sim que não tem esse selo e são boas, tá? Vale tu olhar qualificações ali, ver o que o pessoal, né? Pesquisar mesmo, né? Se a fonte, né? Se tem às vezes no próprio vendedor ali, né? Tu já vê já se pelos comentários, né, de quem já comprou ali, como que se portou a fonte é boa, a fonte funcionou legal, né, costuma estar dando defeito, pesquisar mesmo, né, pessoal, porque isso no caso tu querendo poupar uma grana, tá, tu querendo, né, buscar, porque tu pode sim encontrar fontes baratas sem esses selos e que ainda assim tem uma qualidade boa, tá, mas esse não é o foco, tá, pessoal, agora a gente vai para a tela ali, tá? E eu vou te mostrar ali mais ou menos, só para tu ver, né, na prática ali, no site, como é que faz esse procedimento ali, tá? E, cara, esses sites, eles vão te dar um valor, tá? Tu vai botar ali todos os teus periféricos, mas assim, procura manter uma margem. Por exemplo, vou usar um processador Ryzen 2600, tá? Que é um mesmo que eu vou usar aqui num próximo projetinho aqui, tá? Aí vou usar, sei lá, SSD, tá? Tem os campos, tá? No site tem todos os campos ali, tu tem que preencher tudinho, tá? De todos os periféricos que tu vai usar. No final ele vai te dar uma soma total de quantos watts é necessário para estar alimentando o teu setup, tá? Ali, aquele valor ali, eu te aconselharia, bota aí 100 watts, bota 150 watts de margem, tá? Porque daqui a pouco tu quer fazer um upgrade, tu tem uma gordurinha para queimar e também não vai forçar ali, não vai trabalhar no limite da tua fonte, tá? Vai ter uma margem, né, de segurança, vamos dizer assim, tá? Então, assim, olha a tua fonte, a eficiência dela é real, tira por base, essa porcentagem, né? Porque ali, normalmente as fontes vêm com aquele, sei lá, 700 watts, né? Mas aquilo ali é nominal, tá, pessoal? Mesmo tendo o selo 80 Plus ali, aquilo ali é um pico dela, né? Em momentos ali, ela não... Falando a grosso modo, tá? Do meu entendimento, tá? Então, assim, normalmente se o selo, né, garante 80%, né? Então, assim, trabalha naquela margem de 80%, que é muito mais seguro, tá? E vamos para a prática ali, pessoal. Na barra de pesquisa do Google é só pôr, tá? Power Supply. Power Supply, aqui já apareceu, tá? Power Supply calculador, tá? E ele já vai aparecer aqui, ó. Cliquei, né? E ele já apareceu aqui diversos sites, ó. Aqui da Cooler Master, tá? Esse outro aqui, não sei soletrar o nome, mas enfim, é outro, tá? Outro. São todos calculadoras, tá? Pra tu tá vendo aí qual a fonte ideal aí pro teu setup, tá? Vamos só, né? Eu vou entrar aqui no primeiro aqui, tá? Não tô direcionando, tá? Pode usar qualquer um deles aqui, o que tu te familiarizar melhor, o que compreender melhor. Daqui a pouco tu tem algum periférico que não apareceu num site desses, entra no outro que já talvez tenha, tá? Então vamos entrar aqui no da Cooler Master, tá, pessoal? Só pra gente dar uma olhadinha aqui pra tu ver como que funciona, como é que mais ou menos, tá? Por cima aqui, ó. Então aqui vai ter todos os campos, tá? Pra tu preencher, ó, por exemplo, aqui, ó, o teu processador, né? Aí vai aqui, procura Intel, AMD, vamos, sei lá, vamos dar aquele exemplo que eu tinha botado, então Intel, AM4,
E aí tu vai preenchendo, tá? Vai aparecendo para ti os campos e tu vai preenchendo conforme. Então aqui eu vou pegar que nem eu tinha dito ali no vídeo no começo, tá? Um Ryzen 5 2600. Olha, já me deu aqui que o Ryzen 5 2600 ele necessita de 65 watts, tá? É a faixa de trabalho dele, é o que ele necessita de alimentação para ele, né, processar, tá? Então, ó, 65, ele vai começar a calcular, conforme tu vai botando, ele vai calculando, tá? A placa-mãe, qual é o padrão de placa-mãe que tu vai usar? ATX, Micro ATX, Mini ATX, tá? Vamos botar aí o padrão ATX, né, que é o mais usado. Agora até tá vindo bastante Micro ATX, né? Então aqui já por botar o padrão da placa, ele ele fez uma média, ele claro que tem variação de placa para placa, mas é uma média, tá? 135 watts já é o que seria a fonte, né, necessária para rodar uma placa com um processador. Claro que precisa de mais periféricos e a gente vai preencher os campos agora aqui, tá? Vamos botar aqui uma placa de vídeo, uma AMD, por exemplo, vamos pegar lá uma RX 5700, tá? Uma placa, né? Se tu for usar mais do que uma placa, se tu tiver PCI ali, né, 2, 3 PCI Express ali, enfim, tá? Nós vamos simular aqui com uma placa. A gente vem aqui módulos de memória, tá? O pessoal está usando aí bastante aí, né? Eu acho que, sei lá, DDR4 aí, 32 GB de DDR4 em 4 módulos, tá? Em 4, opa, botei errado aqui. 4 módulos, tá? De 8 GB cada, vai totalizar 32, tá? Então, prontinho. SSD. Aí tu vem aqui também, bota, o que eu uso uma de 512, então bota aqui, né, preenche aqui com a que tu usa, tá? Usa uma só, beleza, se tu usa HD, né, para expandir ali, né, o teu armazenamento interno, também tu pode botar aqui, uma 7200 RPM, uma só, eu uso duas, vai lá, bota duas, né, drive óptico, ninguém usa mais hoje em dia, né, ou ainda tem gente que usa, mas bem poucas pessoas já que usam, né, então um DVD RW, tá? E aí, cara, vocês notaram aqui, né, que ele foi calculando conforme eu fui preenchendo os campos, né, ele foi calculando. Ele me deu aqui, ó, que é necessário para esse setup que a gente montou aqui, é necessário. Aqui, pessoal, tem uma coisa aqui, um campo que eu notei aqui, mas que não interfere muito, que não consome muito, tá? Mas é a questão das fãs, né? Normalmente tem outros power supplies, né, outros calculadoras aí, né, outros tipos, né, de sites aí com esse tipo de calculadora que apresentam até a opção para estar colocando aí, né, quantos fãs tu vai utilizar e tal, enfim, né? Mas aí nesse aqui, né, com o setup que a gente montou, ele mostrou pra gente que precisa de 357 watts, né? Então uma fonte aí pelo menos aí, né, eu recomendaria aqui nesse caso aqui pelo menos uma fonte aí de, sei lá, 450, 500 watts, tá? Para aquela questão que a gente comentou ali mais cedo, deixa uma margem, deixa, né, para tua fonte trabalhar com folga, para evitar problemas, né, pessoal? Aqui tu vai com uma fontezinha de 500 watts aqui tu vai conseguir, né, trabalhar tranquilamente nesse setup aqui, tá? Sem problema algum, tá? Esse é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Se alguém tem um ponto de vista diferente, quer comentar, tem algo que vai acrescentar aí, por favor, comenta aí, né? A ideia aqui é a gente trocar ideia e se ajudar, tá? Então, cara, eu vou finalizando por aqui, tá? Eu queria só mostrar, vamos entrar aqui no outro, tá? Por exemplo, aqui, vamos entrar no... Eu não sei o nome desse site aqui, tá? Mas eu entrei aqui, ele tá até em inglês, tá? Não tá traduzido aqui, mas enfim. E aqui também, mas é bem possível se entender, tá? Que dá de entender aqui que eu não manjo de inglês, tá? Mas enfim, dá para entender facilmente aqui que isso aqui se trata, né, do processador, né? Processador. Então aqui também o mesmo processo, seleciona AMD, lá, vai ter aqui também, procura aqui que vai ter o socket AM4, né? Seleciona o modelo, tá? Eu quis entrar nesse site aqui porque nesse aqui também mostra aquela questão ali que a gente tinha visto. Vou simular um outro aqui, tá? Ryzen 5 1600, pronto, tá? Esse site aqui tem a opção para tu pôr, né? Se tu faz overclock, tá? No teu processador, né? Se tu faz de uma maneira moderada ou se tu faz, né, um overclock bem caprichado, aí, vamos dizer assim, né? Tu faz
se tu força bastante, né, o teu processador, então aqui tu pode selecionar também, né, porque isso altera também, né, e é importante e bacana, por isso que eu digo, né, tem vários sites aí que tu pode estar usando para estar calculando, né, a tua maneira, tá? Mas todos, né, tem uma boa eficiência aí de estar dando uma resposta boa aí, tá? Eu vou botar como que se não fosse usar overclock, tá? Aqui a gente também vamos selecionar aqui uma placa de vídeo, né? Modelo, vamos pegar aqui a famosa RX 580, tá? Também sem overclock, né? RAM. Vamos botar aqui 2 módulos de... Então tá, né? Então, 2 módulos aí, né? 8 GB DDR4, tá? Aqui também, né, pessoal, dá para selecionar aqui se tu vai usar, né, a SATA, mas aqui não tá definido como SSD, mas enfim, né, o SSD, né, mas dá para pôr aqui, né, pelo menos a opção de SATA, tá? Então se tu vai usar 2 SSDs, né, ou HD, mas na opção SATA, pode botar aqui, tá? Ou PATA também, né? E aqui aparece a opção para coolers, ó, tá vendo? Dá para botar, meu gabinete lá uso 3 coolers, tá? Water cooler também, tá? Tu pode selecionar se tu usa para o processador, por exemplo, né? Um water cooler, tá? E calcular, ele vai calcular, ó, aqui nesse caso, aqui nessa simulação que a gente fez, esse site aqui ele já até ele direciona aqui numa fonte que sim, que é bom, que serve para esse setup, tá? No caso aqui, ó, a gente pode olhar aqui que ele está recomendando aqui uma fonte de 550 watts, né? Então ele está dando até uma margem maior do que eu tinha dito, né, pessoal? Ele está dando aqui quase que 200 watts aí, né, acima do que o teu setup exige, tá? O que eu acho bom, eu acho que o caminho é esse, é dar uma margem boa mesmo, tá? Eu faria também dessa maneira que eu acho bem interessante, em vez de 150, dar 200 watts aí, melhor ainda, tá? Mas acredito que sim, dando uma margem de uns 150 vai funcionar também bem, tá? 150 watts aí de sobra, né? E era isso aí, pessoal, vou chegando ao fim aqui. Então, outro ponto importante, cara, que há de se levar em conta, que a fonte, tá? É bom sempre dar prioridade, tá, para aquelas que têm PFC ativo, tá? Por que dar preferência para o PFC ativo? PFC ativo, pessoal, para quem não sabe aí, ela é uma fonte mais eficiente, tá? Por que ela é uma fonte mais eficiente? Porque ela tende a ter um consumo menor, tá? Resumindo assim, ela faz mais por menos, tá? Ela tende a não aquecer as peças, tá? Ali os componentes dela ali. Com isso ela, né, falando a grosso modo, como eu sempre gosto de dizer, tá? Resumidamente, ela faz mais por menos porque ela aquece menos, tá? E com isso ela tem uma eficiência melhor, tá? Gastando menos energia, tá? Então por isso as fontes com PFC ativo sempre é bom dar prioridade para essas fontes, tá? Outra coisa importante, se para ti for importante, né? Tem fontes que são bivolt automático, né? Ela não precisa estar alterando ali 110, 220 volts, não. Ela vai de acordo com a tua tensão, né, da tua rede elétrica, e ela vai automaticamente, né, trabalhar na tensão aí da tua residência, tá? E por fim, né, outro ponto também que eu gostaria de tocar aqui, que é a questão da fonte ser modular ou não, né? Isso eu acho que é mais uma questão estética, tá? Se tu vais montar e vai ficar visível ali a tua fonte, tá? Tu quer minimizar o número de cabo ali, né? Usar só o suficiente pro teu setup ali. As fontes modulares proporcionam isso, tá? Geralmente tu consegue estar removendo porque os cabos são conectados na fonte, né? Tu consegue remover os cabos que tu não vai utilizar. Então é importante também, né? Sempre se atentar para esse lado aí. Se caso for uma fonte, né, que tu não vai ficar ali num lugar onde não vai aparecer, ou se o teu gabinete tem um compartimento, né, que tu não consegue acomodar e não vai ficar visível esses cabos, aí, né, acho que tanto faz aí, né, geralmente as modulares são mais caras, então, né, logo, né, vai de cada um aí, tá? Então aí mais é uma questão pessoal mesmo, né? Uma questão de estética aí, conforme o teu setup aí, se tu achar necessário, né? Ter uma fonte modular ou não, fica a critério de cada um. Então a gente vai finalizando por aqui, tá? Eu só queria botar, né? Isso aí é uma maneira minha, né? De fazer. Minha não, né? Isso já tá aí já há muito tempo, tá? Mas é a maneira que eu consigo fazer, que pra mim, né? Pra mim é suficiente.
E espero que eu possa ter te ajudado. De repente, se foi aí, né? Que nem eu já pedi anteriormente, né? Curte, comenta, deixa o like, né? Qualquer opção dessas que tu fazer aí, tu vai estar me ajudando demais, tá? Meu canal é pequenininho, como eu já disse várias vezes, né? A gente tá começando há pouco, mas a ideia é essa aí, trazer informação, trocar informação, se ajudar, né? E obrigado por tu assistir aí, obrigado por ficar até aqui, tá? E sigamos por mais vídeos aí, até a próxima, valeu!